mentira, ilusões, personagens, performances não passarão. Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey, passando por aqui como de praxe para a gente conversar um pouquinho sobre a novela Celeste, a gente saber o que os nossos queridos personagens têm aprontado lá em cima e como essa conversa muito louca tem determinado o curso das coisas aqui embaixo no nosso querido e amado planetinha Terra. E olha, pessoal, apertem os cintos porque fevereiro chegou. Vocês estão preparados? Não estão preparados? Bom, considerando os trânsitos que a gente tem aí para os próximos dias, nem sei se dá para se preparar direito, né? Porque como a gente tem Urano na jogada, né, o melhor é a gente esperar, né? A gente aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque esse promete ser um mês de muita mudança, né? De mudanças profundas e disruptivas, né? Porque os personagens principais da nossa novela Celeste nesse mês são nada mais, nada menos do que o rebelde, o revolucionário, o progressista e anarquista Urano, né, que sempre que a gente tem trânsitos aí envolvendo Urano, a gente costuma ter algumas mudanças bem inesperadas, né, acontecendo aqui nas nossas vidas, né, então é aquele efeito plot twist, né, de coisas que acontecem que a gente fala, gente, eu não acredito que isso está acontecendo, né, então mudanças súbitas, inesperadas, né, então aquela coisa assim da pessoa que do nada, né, tem um ataque ali de fúria, né, e resolve mudar, né, todo o curso das coisas ali, tomando decisões aí um pouco impulsivas, né, inesperadas. Então, essas são as mudanças que normalmente são desencadeadas pelo nosso planeta rebelde, Urano, né, Urano que é o planeta que rege o signo de Aquário, que é onde está o Sol, Plutão, e é onde vai chegar o bonde aí do Aquário logo menos, né, então, hoje, na verdade, a gente teve a chegada de Mercúrio no signo de Aquário, né, que já bateu ali com o Plutão logo na porta, mas eu já vou falar sobre isso, e daqui a pouquinho Marte, né, e Vênus também vão entrar no signo de Aquário, né, então essa energia aquariana da inovação, das mudanças disruptivas, né, da gente pensar em fazer uma coisa completamente nova, né, inesperada, nunca antes pensada, improvável, né, tudo isso está muito forte nesse mês, né, assim como o nosso desejo por liberdade, né, a gente ter essa liberdade de ser quem a gente é, de se expressar de uma forma autêntica e eventualmente até um pouco excêntrica, né, então essas são as características aí de Aquário, e a gente tem uma série de planetas entrando no signo de Aquário, além de alguns aspectos aí que estão ativando Urano, que é o planeta regente de Aquário. Então segura essa informação, eu já volto para ela. E a gente tem também outra energia predominante, né, um outro personagem bastante central na trama da nossa novela Celeste nesse momento, que é nada mais, nada menos do que o nosso querido, trevoso amigo Plutão, o deus da morte, né? Então Plutão também está bem importante esse mês, ele vai ser muito ativado aí, né, ao longo dos próximos dias, prometendo algumas transformações profundas, né, e um acesso ao nosso lado inconsciente, oculto, obscuro, né, onde alguns segredos podem vir à tona, né. Algumas questões que antes eram guardadas aí a sete chaves, né, varridas para debaixo do tapete, algumas questõezinhas aí podem emergir, né, à luz da consciência para que a gente tenha a oportunidade de tratar. Então, uau, esse mês promete, assim, eu confesso assim que eu tô até um pouco ansiosa, né, para ver como essas energias elas vão reverberar na minha vida, porque eu gosto de mudança, né, assim, eu tenho Lua em Escorpião, então essa energia plutoniana e escorpiana, né, eu carrego muito forte na minha natureza, tenho Sol na casa 11, Lua fazendo conjunção com Urano, então eu gosto de mudar, né, gente, eu nasci para mudar, assim, eu me revitalizo com a mudança. E com, assim, Plutão, né, e Urano na jogada, a gente sabe que vão acontecer mudanças, né? Só que, como eu disse no começo do vídeo, não dá pra gente se preparar para essas mudanças, porque quando a gente tem Urano na jogada, o melhor que a gente tem a fazer é saber, né, ter consciência que mudanças vão acontecer nas nossas vidas, né, que esse é o pedido do universo nesse momento, né?
a gente revisar aí as nossas estruturas, né? Porque o Urano está em Touro fazendo esse pedido, fazendo esse convite para a gente revisar as nossas bases, a gente revisar as nossas estruturas, mas no final do dia a gente não sabe exatamente como que essa mudança ela vai se manifestar nas nossas vidas, né? Porque Urano tem uma coisa que Urano é bem criativo, tá? Então assim, essa energia aquariana ela é muito visionária, né? Assim, muitas vezes a gente tem até uma certa dificuldade de acompanhar a linha de raciocínio, né, dos aquarianos, porque eles pensam muito além, né? E eles têm uma linha de pensamento que não é convencional, né? Uma linha de pensamento bastante disruptiva, a energia dos cientistas malucos, né? Então Urano é assim, né? E ele vai trazer algumas mudanças aí súbitas e inesperadas para as nossas vidas, né? Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas bom, enfim, feita essa introdução inicial, né, deu pra ver que eu tô animada, que eu tô empolgada, porque eu não vou negar pra vocês que esses são meus dois planetas preferidos, né, juntinho ali com Saturno, pai rígido, então é isso mesmo, né, eu gosto de mudança, né, eu acredito na lei do karma, né, na lei da ação e da reação, então eu adoro esses planetas, né, gosto muito desses três planetas. E então eu tô animada, né? Assim, deu pra perceber que eu tô animada pra ver como é que fevereiro vai se desdobrar aí, porque vai ter agito, eu gosto de agito, né? Quando começa a ficar muito igual, assim, aquela pasmaceira, assim, já começa a me dar um pouco de depressão, né? Então eu sou filha de Ansan, sou movida pelo movimento, né? O movimento gera energia dentro do meu corpo, né? E eu adoro, né? Sentir essa energia fluindo no meu corpo, né? Porque a gente sai resolvendo um monte de coisa, né? É muito maravilhoso. Mas vamos lá, vamos por partes, né? O que que a gente tem acontecendo no céu nesse momento? Estou aqui com o mapa do céu no momento, aqui na minha frente, vou consultar aqui de vez em quando para poder compartilhar algumas informações com vocês, mas basicamente vamos começar pelo começo, né? Vamos começar falando sobre a Lua, né? No vídeo passado eu falei que a gente estava vivendo a lunação capricorniana, né? Então a Lua Nova ela aconteceu no signo de Capricórnio, lembrando que a Lua Nova é um fenômeno astronômico onde a Lua faz o encontro com o Sol, e naquela época o Sol ainda está em Capricórnio, né? Agora já está em Aquário, a gente está na temporada aquariana. E aí, a lua crescente, ela é marcada por um ângulo de 90 graus que é formado entre a lua e o sol, né? Então, essa lua crescente, né, dessa lunação aconteceu ali no signo de Áries, e a gente teve o apogeu da lunação, que é um fenômeno astronômico onde o sol faz uma oposição à lua no signo de Leão, né? Porque aí o sol já estava no signo de Aquário, né? E o signo oposto a Aquário é Leão. E aí, na semana passada, a gente teve o início da fase minguante da Lua, né, que também é marcada por uma quadratura entre Lua e Sol, no signo de Escorpião, né, que é o planeta regido por Plutão, que está em Aquário, que é onde está o Sol, né? Segura essa informação aí de Plutão que eu já vou voltar, né, para esse tema com vocês. Então, assim, a lua minguante, ela já é um período que convida a gente a fazer uma limpeza, né? Então, esse é o momento onde a lua, ela tá desaparecendo do céu, né? Ela tá morrendo até ela desaparecer por completo, né? E quando ela desaparece do céu, é que ela não está mais sendo iluminada, né, pelos raios do sol, o sol que representa a consciência ali, né? O Sol ele representa a consciência no sistema solar, né? Então é quando é um período ali de recolhimento, né? Onde a Lua ela não tem mais a sua face iluminada pelos raios solares, né? Então é um momento de morte, né? É um momento da gente ficar mais recolhida, mais interiorizada, para a gente realmente fazer um balanço, né, da colheita dessa lunação. A colheita já foi, né? Então a gente fazer um balanço de tudo que aconteceu nessa lunação, desde de que a gente plantou a sementinha ali na lua nova em Capricórnio, né? Como a coisa foi se desdobrando, se desenrolando, até chegar no seu ápice ali no momento da colheita. Então esse é o momento da gente fazer um balanço, né? A gente revisar, né, como foi essa alunação e avaliar quais são as coisas que a gente quer continuar levando com a gente na próxima alunação e quais são as coisas que a gente precisa desapegar, quais são as coisas que a gente precisa deixar partir, quais são as coisas que a gente precisa deixar morrer, né? Coisas que só vêm causando um peso, né, morto nas nossas costas e que por muitas vezes, e muitas vezes por apego, né, a gente acaba continuando a carregar esse peso, né, sem que essas coisas, né, essas relações, essas pessoas, né, seja lá o que for, continue tendo aí uma utilidade nas nossas vidas, né. Então,
A energia de Escorpião é uma energia também que fala sobre morte, sobre finalizações, sobre transformações profundas, né? Sobre términos. Então, por isso que eu falo que é a lua minguante das luas minguantes, né? Porque a lua minguante ela já pede pra gente, né? Deixar partir aí as coisas que a gente não quer continuar carregando. Já é um momento assim de morte, né? A lua tá morrendo, né? A gente entra nesse movimento aí, né? De fazer essa avaliação, esse balanço, né? De desapegar as coisas que a gente não quer manter nas nossas vidas. E Escorpião fala basicamente sobre isso, né? Então essa é uma energia muito poderosa de finalizações, né? Então se você precisa finalizar uma relação ou finalizar uma situação, uma circunstância, né, ou mesmo dissolver aí alguma crença que você sustente sobre a vida, que você identificou, né, e que não tem contribuído com os seus objetivos, né, que não converse mais com a pessoa que você é nesse momento, né, se você sente que tem coisas, né, que você continua carregando e não conversam mais com a pessoa que você é hoje, com a pessoa que você se transformou, né, aproveita esse momento porque a energia no céu está dando uma boa força para a gente desapegar das coisas que não servem mais, né, da gente deixar morrer, né, as coisas que, enfim, às vezes já até morreram, né, nas nossas vidas e a gente continua carregando esses cadáveres aí nos nossos ombros, né? O negócio já tá fedido, né? E a gente continua ali carregando. Então, esse é um momento muito positivo para finalizações, até porque essa lua minguante, ela fez uma oposição a Urano, né, que está no signo de Touro. Urano, né, como eu falei ali no início do vídeo, é um planeta de mudanças disruptivas, é um planeta reformista, né, é um planeta revolucionário. E como ele está no signo de Touro, ele está pedindo justamente para a gente revisar as nossas estruturas, né, a gente avaliar se são estruturas sólidas e confiáveis, né, e se são estruturas que conversam com os nossos valores, com quem a gente é, né, com a vida que a gente quer ter, né, com, enfim, aquilo que é importante para nós, né? Então, fazendo essa oposição aí, né, a lua minguante fazendo essa oposição, a gente pode ter sido confrontada com um certo medo, né, uma certa dificuldade de desapegar de algumas coisas, né, que talvez que talvez fizeram muito sentido para a gente no passado, né, e a gente está por apego, né, acaba sentindo essa dificuldade de desapegar, de deixar partir, né, o que é perfeitamente natural. Mas o pedido para a gente agora é realmente a gente se desapegar de todas essas coisas, até para que a gente possa dar continuidade aí à temporada aquariana, né, e fazendo uso dessa energia aquariana que vai ficar bem forte no céu aí, já está forte no céu e vai ficar ainda mais forte, né, ao longo do mês de fevereiro, para a gente ser livres, né, efetivamente. Então, o convite é realmente a gente olhar, né, para as nossas bases, a gente olhar para tudo aquilo que a gente carrega na nossa mochila, a gente avaliar se a gente vem carregando aí algum peso morto, para que a gente possa se libertar dessas coisas e aproveitar a energia aquariana da melhor forma possível, né? Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque todos os planetas que vão entrar no signo de Aquário, né? Então, o Sol está ali no signo de Aquário. Hoje a gente teve a entrada, né, de Mercúrio, né, o mensageiro, o planeta que rege o nosso intelecto e a nossa comunicação, também entrou ali em Aquário. Daqui a pouquinho Marte chega em Aquário e Vênus também chega em Aquário, né? E quando esses planetas entrarem ali no signo de Aquário, né, logo na entrada de Aquário, eles vão dar de cara com Plutão, né? Então, como Plutão está ali, né, a 0 graus de Aquário, quando os planetas entrarem no signo de Aquário, eles já vão fazer uma conjunção com Plutão, né? Que foi o que aconteceu com o Sol. Quando o Sol entrou no signo de Aquário, ele fez um encontro poderosíssimo, né, com Plutão, que estava ali na portinha de Aquário, né, e Plutão, assim, é um planeta que rege o universo inconsciente, né, que rege o submundo, né, o reino ali das sombras, né, de todas as coisas que são negadas, rejeitadas, escondidas, né, tudo aquilo que não está à luz, né, da consciência e que a gente reprime ali para os nossos porões subterrâneos, né, então todas essas criaturas que a gente reprime, elas fazem parte, né, elas habitam ali o reino de Hades, né, então, com esse encontro poderoso, né, de Plutão, né, o deus do submundo, né, das sombras e da morte, com o Sol, a gente pode ter ganhado consciência de muitas questões que antes eram inconscientes para nós, né? Então, muitos segredos podem ter sido revelados ou a gente pode ter tido alguns insights, né, com relação
é, alguns padrões, alguns condicionamentos, alguns traumas, né? Questões que a gente reprimiu ali num passado distante, que a gente nem imaginava, né? Que essas coisas todas continuavam povoando ali, né? A nossa psique, e a gente pode ter ganhado consciência dessas coisas todas, né? O que pode não ter sido muito fácil, né? Porque a gente encarar as nossas sombras de frente não é um processo fácil, né? É um processo doloroso, desafiador, né? Porque se é inconsciente, se a gente reprimiu para o nosso inconsciente, é porque a gente não teve habilidade de lidar com essas questões no momento que a gente varreu para debaixo do tapete, né? Então, normalmente, o que a gente reprime, né, para o nosso inconsciente? Dores, traumas, medos, inseguranças, né? São as questões que a gente não consegue lidar ali na hora e que a gente vai, né, reprimindo. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de entrar em contato com esses conteúdos, é doloroso, com certeza, mas ao mesmo tempo é uma enorme oportunidade de cura e de libertação, né? Falei isso em outros vídeos, né? Que quando a gente não cura as nossas sombras, né? Quando a gente não cura as nossas feridas, né, essas sombras elas vão aumentando, 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 né? Então a gente nega a existência dessas sombras, a gente reprime essas sombras para o nosso inconsciente, mas essas questões elas não desaparecem de uma maneira mágica, né? Ao contrário, elas vão ganhando cada vez mais força e elas passam a manipular as nossas vidas sem que a gente tenha consciência disso, né? Então a sombra ela vai exercendo um domínio sobre as nossas vidas, né? Na forma, por exemplo, de projeções, né? Ou moldando mesmo o nosso comportamento, né? Criando algumas limitações, né? Motivadas aí pelo medo, né? Por esses conteúdos inconscientes. E por aí vai, né? Então a gente é prisioneira dessas sombras sem que a gente tenha consciência, ao passo que quando a gente ganha consciência dessas sombras, a gente tem uma oportunidade real de tratar e de se libertar, né? E de sermos livres, né? Que é o pedido dessa energia maravilhosa de Aquário, né? Que fala muito sobre liberdade, né? Então a gente só vai conseguir ser efetivamente livre, né? Quando a gente tiver a coragem, né? De encarar as nossas sombras e de se libertar dessas sombras. Então, vou dar alguns exemplos aí para ficar um pouco mais claro, né? Vamos supor que você tenha sofrido em um relacionamento, né, e que essa pessoa ela tenha te traído, né? E aí você parte do entendimento de que as pessoas não são confiáveis e você não se abre mais para viver novas histórias, né? Viver novos relacionamentos, né? Então esse é um exemplo bem simples, né, de como a sombra ela pode determinar a nossa forma de se relacionar com a gente mesmo, com as pessoas e com o mundo, ou ainda na forma de projeção, né? Como você foi enganada, né? Você foi traída, no seu próximo relacionamento você passa a exercer um controle excessivo do seu parceiro ou da sua parceira, né? Você tem um ciúme bruto, né? Um ciúme violento, né? Nessa relação, por conta mesmo dessa sombra, né? Dessa sombra que não foi curada, dessa sombra que não foi tratada, né? Então você projeta esse medo de ser traída novamente para o seu parceiro e para sua parceira. Então, assim, gente. A gente não vai conseguir viver relacionamentos que sejam saudáveis se a gente não entrar em contato com as nossas sombras, né? Porque no momento que a gente está ali num relacionamento íntimo, a gente se relaciona com o outro na nossa totalidade, né? E o outro também vai se relacionar com a gente na sua totalidade. Então, num relacionamento íntimo é impossível a gente manifestar só o nosso lado luminoso, né? A gente vai manifestar o nosso lado luminoso e o nosso lado sombrio, né? Então, para que essa relação seja saudável, é importante que cada um faça a sua parte no sentido de fazer esses mergulhos aí sinceros, né, verdadeiros e transparentes, né, no seu universo interior, para identificar quais são as sombras que comandam as suas vidas, né, e enfim, tratar, né, curar essas feridas aí, né. Então, não é um período fácil, né? A gente acessar essas sombras não é fácil, eu sei, eu estou sendo muito impactada por isso, né? Na terapia aí recentemente eu identifiquei uma série de feridas, né, que não foram curadas, né, relacionadas à minha infância, né, a histórias que eu vivi no meu passado, né, e esse encontro aí de Sol com Plutão, né, e agora eu vou falar também sobre Mercúrio, né,
que encontrou Plutão hoje ali na porta, né, de Aquário, tudo isso está ajudando a gente a identificar algumas questões, né, alguns conteúdos, né, que povoam o nosso inconsciente, né? E é doloroso com toda a certeza do mundo, mas ao mesmo tempo é, somente encarando mesmo essas sombras que a gente tem uma oportunidade real de tratar, né, de se libertar dessas questões, né? E quando a gente revive todas essas histórias, a gente também libera, né, a energia que está associada àquela memória, né, e que está, enfim, apodrecendo ali, né, nas profundezas do seu inconsciente, né? Então, ao ativar essa memória, a gente tem a oportunidade de liberar a energia referente a essa memória e ressignificar, né, essa memória, né, de forma que a gente passe a tomar decisões de uma maneira mais consciente, né? Porque esses traumas, né, que a gente vai reprimindo aí no nosso inconsciente são como se fossem sementes, né? Então são sementes que a gente planta ali no nosso inconsciente. Essas sementes elas vão se tornando brotinhos, né? Que vão crescendo, 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 se tornando árvores com vários galhos, né? E os galhos são os nossos comportamentos, né? De forma que a gente nem consegue mais associar a forma como a gente se comporta, né, com a causa raiz daquele comportamento, que muitas vezes foi plantado lá no passado, na nossa primeira infância, né? Então esse trabalho assim da gente identificar, né, um condicionamento com a causa raiz não é tão simples, né? E assim, recomendo fortemente, né, trabalhos aí de terapia, né, para que a gente possa, né, com o suporte aí de outras pessoas, de profissionais, né, que vão guiar a gente dentro desse labirinto, né, até encontrar a semente original, né, a causa raiz daquele comportamento que a gente quer transformar nas nossas vidas, né. Então, assim, eu percebi que, por exemplo, né, dando um exemplo pessoal, a autoconfiança que eu busco, né, a autenticidade que eu busco, né, que é um tema tão aquariano, só vai ser possível quando eu tratar algumas questões relacionadas à minha infância, né, quando eu tratar algumas questões relacionadas ao medo de abandono, né, a não se sentir amada, não se sentir boa o suficiente. Então, somente quando eu acolher essa criança que eu vou ter a oportunidade real de me empoderar da pessoa que eu sou, né, e ser autêntica, verdadeiramente autêntica, né, não fazendo mais as coisas para agradar as pessoas, né, para ser a pessoa que os outros gostariam que eu fosse, né, mas eu poder me manifestar de uma forma genuinamente autêntica e livre, né. Então, esse é um exemplo pessoal, né? E por isso que todos os planetas que vão chegar ali no signo de Aquário, né, que fala sobre essa autenticidade e a liberdade, vão dar de cara com Plutão na porta, né? Então, hoje a gente está tendo esse encontro de Mercúrio com Plutão e, né, como eu falei, Marte e Vênus também vão encontrar com Plutão na porta. Plutão vai emprestar para a gente uma lente, né, uma lupa de aumento para a gente poder enxergar as nossas relações, a gente enxergar as nossas vidas, a gente enxergar a gente mesma com bastante verdade, né? A gente identificar, vai emprestar uma lupa para ajudar a gente a identificar tanto os aspectos luminosos quanto os aspectos sombrios, né, da gente mesma, das nossas relações, das nossas vidas de uma forma geral, né? Então, muitas vezes, assim, a gente constrói um edifício todo bonito, rebuscado, né, cheio de rococó, mas a base é de cocô, né? Tem um monte de sujeira, né, embaixo desse edifício, né? Então, se o seu edifício tiver sido fundamentado aí numa base de cocô, né, eu sinto lhe informar que o seu edifício ele vai sucumbir dentro desse balde de merda, né? Agora, né, se o seu edifício tivesse sido construído aí em bases sólidas, né, ele vai continuar sólido, né? Então, assim, mentira, ilusões, personagens, performances não passarão, não passarão. Plutão está na porta, né, para se certificar de que só vai passar aquilo que é verdadeiro nas nossas vidas, né? Todas as máscaras vão cair quando encontrar com Plutão, né? Porque para entrar ali no reino de Aquário, que ele está ali na porta, né, esperando os convidados chegarem, tem que se despir, tem que tirar roupa, tem que tirar a máscara, né? Tem que se apresentar com a cara lavada, sem performar personagens. Então, é isso que Plutão está fazendo ali na porta. Porque depois, né, de dar um confere ali nos personagens,
mensagens, né, para ver se eles estão sendo verdadeiros, estão sendo genuínos, estão sendo eles mesmos, aí sim, né, pode entrar ali para o reino de Aquário, né, e ser livre, né, na dimensão mais profunda da palavra. Então é meio que isso que Plutão está fazendo nesse momento. Está mostrando, né, se os nossos alicerces eles foram fundamentados aí em bases sólidas, confiáveis, né, ou se foram fundamentados em bases frágeis, mentirosas, né? Então a gente vai ter que entrar em contato com todo esse lixo agora nesse momento, né? E não é gostoso, mas ao mesmo tempo é necessário, né? Para a gente, enfim, ganhar consciência aí das oportunidades, dos aspectos sombrios e ter uma oportunidade real, né, de tratar essas questões de forma que a gente deixe de ser prisioneira das nossas sombras, né, para que a gente possa ser livre efetivamente. Então, hoje, especificamente, Mercúrio chegou no signo de Aquário, que é um posicionamento fantástico para Mercúrio, né, Mercúrio é o mensageiro, é o planeta que rege o nosso intelecto e a nossa comunicação, e ele fica exaltado em Aquário, né, então, ele tá maravilhoso, assim, funcionando na sua capacidade máxima, né? Então, esse vai ser um período muito positivo para a gente criar, inovar, pensar em ideias disruptivas, a gente experimentar, testar coisas novas, né? A energia de Aquário é a energia desse cientista maluco, né? Então, pensar em ideias improváveis, né? A gente promover algumas mudanças, assim, inesperadas nas nossas vidas. Então, a gente vai estar tendo, assim, insights, né? Insights de ideias diferentes, né? Das ideias que a gente vinha sustentando até então. Então, o pensamento assim vai estar bem aguçado, né? Mas com esse encontro aí de Mercúrio em Plutão é isso, a gente pode acessar alguns cantos escuros, né? Da nossa mente. Então a gente pode acessar alguns conceitos, algumas crenças, né, limitantes, crenças que eram inconscientes, ou a gente pode lembrar, né, de alguma situação do passado aí que tenha representado um trauma pra gente, que seja chave, né, pra gente curar alguma questão dentro de nós, né, então um período muito assim, pensamentos muito profundos, inovadores e profundos, né, mas ao mesmo tempo, né, como Mercúrio é um mensageiro, a gente também pode receber aí algumas notícias do submundo, né? Porque Mercúrio ele está encontrando, né, com Plutão, né, que é o deus do submundo. Então ele vai trazer notícias do submundo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, para ver, né, como isso vai reverberar aí num cenário coletivo, né? Porque provavelmente a gente vai ter acesso a algumas notícias aí bastante trevosas, né? Vamos aguardar. E aí, quando Marte chegar ali em Aquário, né, e vai fazer essa conjunção com Plutão, a gente tem que ter cuidado, né, porque Marte é o planeta que rege a nossa energia vital, nossa pulsão de vida e a guerra em si, né, então ele é o guerreiro do zodíaco. E ele vai encontrar com o Deus da Morte ali na porta de Aquário, que é um signo que fala de coletividade, né. Então, esse encontro de Plutão com Aquário pode representar alguns conflitos aí violentos, manifestações em massa. É, a gente precisa também observar os nossos próprios movimentos, né, para a gente não colocar as nossas sombras para fora aí de uma maneira meio exacerbada, né? Porque é isso que a gente faz quando a gente reprime as sombras, né? Quando a gente reprime as nossas sombras, a qualquer oportunidade, né, que elas venham uma brechinha ali para se manifestar, elas saem, né, com o pé na porta, né, causando aquele puta estrago, né? Então, por isso que a gente precisa identificar quais são as nossas sombras, né? Para que a gente aprenda a dar vazão para essas sombras de uma forma assertiva e dosada no dia a dia, né? Para que ela não saia toda doidona quando ela encontra uma frechinha aí para se manifestar, né? Então, com esse encontro aí de Marte e Plutão, a gente tem que tomar cuidado, porque esses movimentos podem acontecer, movimentos muito instintivos mesmo, sabe? E motivados pelas nossas sombras, né? Que depois que a gente causa, né? Que a gente cria aquela confusão, a gente pensa, meu Deus do céu, por que eu me comportei dessa forma? Porque muito provavelmente você estava sendo motivada pelos seus medos, pelas suas inseguranças, pelos seus traumas, pelas suas sombras, né? Então, vamos ficar atentas, né, ao longo desse mês, para a gente, enfim, pensar aí duas vezes, né, antes de agir, né, a gente avaliar se de repente a gente não está sendo motivada aí por questões ocultas, né, questões, enfim, relacionadas às nossas sombras pessoais, né?
E aqui eu só queria fazer um rápido comentário também, gente, assim, que a gente tende a entender, né, a sombra como sendo algo necessariamente ruim. E na verdade, a sombra é só aquilo que não está exposto à luz, né? A gente pode, inclusive, encontrar muito poder na sombra. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a manifestar a nossa sombra de forma dosada e assertiva na vida, porque é possível manifestar a nossa sombra de uma forma assertiva na vida, né? Eu vou dar um exemplo. Se você foi criada por uma família super tradicional, né, que acredita que as mulheres elas precisam ser mais recatadas, mais delicadas, né, que a mulher ela precisa reprimir a sua sexualidade, né, não pode dar vazão a essa agressividade, né, e você é uma mulher que tem um monte de fogo aí no mapa, né, super intensa, mas você aprende, né, em virtude ali do seu contexto familiar, a reprimir toda essa energia dentro de você, né, essa energia ela deixa de existir só porque você começou a se comportar de uma maneira mais fina, mais delicada, mais recatada, mais passiva, mais permissiva? Com certeza não. A energia tá ali, ó, reprimida, né, ganhando cada vez mais força dentro de você, né, e você ali sorrindo. Enquanto você quer esfaquear alguém, você tá ali, né, né, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Quando essa energia ela encontra um espaço, né, para se manifestar, e normalmente ela faz isso quando o nosso superego baixa, né? Então, por exemplo, quando você altera a sua consciência de alguma forma, né, tá bêbada ali, né, tá com o superego mais baixo, né, o id ali tá mais aflorado, é quando essa energia ela vai se manifestar. Só que aí ela vai se manifestar de uma maneira direcionada, de uma maneira assertiva, com certeza não, né? Ela vai se manifestar que nem aquele fogo doido que queima a floresta inteira, né? Então, por exemplo, aprender a manifestar essa agressividade de uma maneira dosada durante a vida pode te trazer uma capacidade de liderança, né, ousadia, coragem, iniciativa, né? Então você pode usar essa agressividade, né, para promover, né, enfim, algumas mudanças edificantes para a sua vida, né, para concretizar coisas importantes para você, né? Então a sombra não é sinônimo de algo ruim, né? Pelo contrário, existe muito poder na sombra, né? E Plutão está ajudando a gente a entrar em contato com esses conteúdos inconscientes justamente para que a gente possa tratar o que precisa ser tratado e incorporar, né, a força que habita na sombra, a gente incorporar essa força à nossa natureza, né? Que é o que o Jung chamou de processo de individuação, que é quando a gente reconhece e a gente incorpora a sombra a quem a gente é, passando a ser inteira, né? Passando a se manifestar na nossa totalidade e não de uma maneira cindida, né? Porque a gente cindir a nossa sombra, né? A gente rejeitar a nossa sombra é muito perigoso, tá? Justamente por esse domínio que a sombra vai exercer sobre você e a sua vida sem que você tenha consciência disso. E aí depois, os nossos relacionamentos também vão passar por essa lupa da verdade, né, de Plutão, porque Vênus também vai fazer um encontro ali com Plutão logo na porta, né? Então, alguns segredos, né, algumas questões ocultas, né, alguns podres, algumas verdades dolorosas aí dos nossos relacionamentos também podem vir à tona. Então, é isso, gente. A gente tem também essa semana, né, uma quadratura, uma conversa desafiadora envolvendo o Sol, que está em Aquário, e Urano, que está no signo de Touro. Então, essa conversa desafiadora, ela tá trazendo pra gente essa energia de mudança, né? Pode ser que ao longo dessa semana a gente seja de fato confrontado por uma mudança inesperada, uma mudança disruptiva que faça com que a gente tenha que, enfim, mudar completamente a rota, né? Então, uma mudança que a gente não estava esperando que a gente vai ter que lidar, né, com aquele imprevisto e mudança de coisas que são valiosas para nós, mudanças estruturais, né? Porque a gente tem aí Urano no signo de Touro, né, que fala sobre valores, né? Inclusive a gente pode ter mudanças envolvendo dinheiro, finanças, né? Mas aí convém, né, você calcular sua mandala astrológica para ver onde você tem os graus, né, onde vão acontecer esse trânsito aí, né, onde você tem touro, onde você tem aquário, né, para você saber em qual setor da sua vida especificamente essa mudança disruptiva deve acontecer, né, e uma mudança aí que vai fazer você revisar suas estruturas, quer você queira, quer não, né, então Urano não vai dar muita escolha pra gente, né, além da gente revisar aí as nossas bases, né.
E além de estar, assim, trazendo pra gente essa energia meio elétrica, né? Urano, ele rege a eletricidade, então o céu fica meio elétrico, assim, quando a gente tem Urano ativado no céu. Então é isso, gente. O que que a gente tem para esse mês, basicamente, né, em linhas gerais? É muitas mudanças, mudanças profundas, né? Porque a gente tem a energia de Plutão, a gente tem uma lua minguante em Escorpião, né? Então essas mudanças, elas não são mudanças superficiais, são mudanças profundas, né? Que acontecem no âmago do nosso ser, né? Mudanças que vão fazer a gente entrar em contato com questões muito profundas sobre nós, sobre as nossas relações e sobre a vida, né? Então a gente vai ter o desacortinar aí de alguns segredos, né? A gente vai ter muitas revelações, né, de coisas que antes eram ocultas para nós, né, sobre nós mesmas, sobre as nossas relações. Então mês profundo aí, né, de revelações e de mudanças, mudanças inesperadas, né, que a gente vai precisar se preparar, né? Então é isso. Né, o convite é realmente a gente fazer esse mergulho sincero, honesto e transparente dentro da nossa natureza sombria, né, para a gente tratar todas essas questões, para que a gente possa se manifestar de uma forma verdadeiramente livre e autêntica, que é o pedido de Aquário, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima. Beijo grande para todo mundo e até mais. Jai Ma, Jaya Kali Ma.